Olá, amigos, estamos iniciando aqui o nosso estudo básico de mediunidade. Dessa vez nós estaremos tratando aqui do nosso tema 19, que mede os efeitos inteligentes, uma aula única de efeitos intelectuais, buscando, como sempre, do Livro dos Médiuns, que é a nossa base do nosso estudo. Nós trazemos a referência sempre no final do estudo. Então, nessa aula de hoje, efeitos intelectuais, vamos pedir que o Mestre Jesus esteja sempre presente, iluminando nossos corações, os anjos guardiões, nossos bons espíritos nos intuindo, para que possamos fazer o estudo com o espírito da letra. Vamos lá, vamos iniciar então. Os mortos estão de pé, os mortos vivem e estão sempre a chamar-nos ao pensamento mais alto, para que nos libertemos dessa quinquilharia. Nós todos somos espíritos, não importa aqueles que têm medo, aqueles que negam, todos somos espíritos. E se somos espíritos, é importante nos perguntemos o que é que nos cabe fazer aqui na Terra. As velhas perguntas irrespondidas da humanidade, até que chegasse o Espiritismo. Quem sou eu? De onde eu vim? O que é que me cabe fazer na Terra e para onde irei depois da morte? Daí então, aqueles nossos entes queridos, que se foram, continuam de pé. Às vezes, onde chego, encontro pessoas cheias de boa vontade, de sentimentos verdadeiros, que me pedem mensagens dos seus entes queridos. Às vezes repito o que dizia o velho Chico Xavier, de saudosa memória: o telefone do além toca de lá para cá. Embora haja muita gente hoje inventando mensagem para engabelar os outros, isso não cabe aos médiuns espíritas. Enquanto muita gente recebe hoje algumas dessas mensagens falsas, descobrem a falsidade e depois culpam o espiritismo, afirmam que foram iludidas pelo espiritismo ou pelos espíritas. E isso é uma inverdade, porque o espiritismo nunca nos mandou sair catando mensagens aqui e ali. E hoje nós estamos tratando desse assunto, lembrando que esse fenômeno mediúnico, com suas manifestações e comunicações entre o mundo material e espiritual, tem intrigado a humanidade ao longo dos séculos. E é verdade, nós temos aí muitos fenômenos que foram ocorrendo ao longo dos anos e que, de certa forma, muitas vezes, alguns trazem à tona, de formas diferentes, através de outras religiões, ou através até de enganações, de explorações com valores. O ser humano é isso. Nós estamos aí em provas e expiações, mundo com muitos espíritos atrasados ainda, e por isso nós precisamos estudar. E hoje nós vamos trazendo aqui uma historinha de Kardec. Nós vamos focar justamente nesses médios de efeitos intelectuais, e nessa temática a gente tem uma história relatada por Kardec no próprio Livro dos Médiuns. Nós vamos poder ver agora, junto aqui com vocês. E ela diz o seguinte: certo dia, um homem de letras bastante conhecido veio ter conosco e nos disse que era muito bom médium escrevente intuitivo e que se punha à disposição da sociedade espírita.
lá a Sociedade Espírita Parisiense. Então, como temos por hábito não admitir na sociedade senão médiuns cujas faculdades nos são conhecidas, pedimos ao nosso visitante a sentisse em dar antes provas da sua faculdade numa reunião particular. Ele efetivamente compareceu a esta, na qual muitos médiuns experimentados deram ou dissertações ou respostas de notável precisão sobre questões propostas e assuntos que lhes eram desconhecidos. Quando chegou a vez daquele senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes e disse que nesse dia estava indisposto e nunca mais o vimos. Achou sem dúvida que o papel de médium de efeitos inteligentes é mais difícil de representar do que supusera. Então nós sabemos que assim, existem enganadores, né, de diversos tipos que querem às vezes ganhar fama, ganhar dinheiro. E no caso ali, Kardec ele se precaveu quando ele criou a Sociedade Espírita Parisiense com certos regulamentos, certas normas. Então ele nem sequer, ele não fez nenhum julgamento prévio. Não tinha esse objetivo. O objetivo é seguir as normas para se proteger. Então, ele, ao convidar aquele que se dizia médium para uma reunião séria, mediúnica séria, onde os outros médiuns apresentaram para ele o verdadeiro trabalho da mediunidade dentro do espiritismo. E ele com certeza se envergonhou, tentou disfarçar, escrevendo alguma coisa, porque na verdade era tudo uma grande mentira, uma farsa, mas não conseguiu, como era muito conhecido, desapareceu para não passar mais vergonha. Então nós temos aqui, ainda dentro do Livro dos Médiuns, uma nota que é muito importante com relação aos efeitos intelectuais. Tá? Nós temos que Kardec ele colocou justamente para nos chamar a atenção que os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Por isso, chamados de efeitos intelectuais. Tem que ter essa produção, essa utilização do cérebro do médium, não somente do seu fluido magnetizador, animalizador, seja lá como eles façam o uso do fluido junto com o fluido espiritual para produzir os efeitos. Então aqueles de escrita direta ficou como da ordem física, fenômenos de ordem física. Nós vamos ver mais à frente que essas coisas vão se mesclando. Então a ação do médium é aqui toda material, ao passo que o médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Isso é importante a gente saber para não restar dúvida de que os espíritos estão ali presentes com Kardec, trazendo sempre essa, vamos dizer assim, essa explicação tão importante. E aí ele continua aqui ainda no Livro dos Médiuns, falando a definição, lá no item 133, médiuns de efeitos intelectuais. São aqueles mais aptos a receber a transmissão e transmitir, receber e transmitir comunicações inteligentes. Ele fala que no item 65 seguintes falam sobre isso também. Então todas as outras espécies, elas se prendem mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas duas categorias. Efeitos físicos e efeitos intelectuais. É aquilo que eu falei, eles se mesclam em algumas situações. Algumas participam de ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há o efeito físico, que é dos efeitos físicos, que se alia quase sempre a efeitos inteligentes. Então é difícil muitas vezes determinar esse limite entre os dois. Mas isso nenhuma consequência apresenta, segundo Kardec. Sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, vamos abranger aqueles que podem, mais particularmente, servir de intermediários para essas comunicações regulares
e fluentes. Aqui eu trago, a título de curiosidade, vocês vão encontrar lá em Livro dos Médiuns, tá? Vocês vão encontrar então todos esses tipos, vamos dizer assim, são tipos diferentes de médios intelectuais. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec traz a explicação sobre cada um deles. Eu não vou colocar aqui, porque são muitos. Aqui eu cataloguei aqui 58 tipos, é muita coisa. Depois, mais à frente, nós vamos ver aqueles que mais se destacaram. Não quer dizer que são os mais importantes, são os que mais se destacaram. Eu vou ler para vocês rapidamente aqui, para que vocês possam ter uma ideia da quantidade. Médios audientes, falantes, videntes, inspirados, de pressentimentos, proféticos, sonambúlicos, estáticos, médios pintores, desenhistas, escreventes, psicógrafos, músicos, escreventes mecânicos, semimecânicos, intuitivos, polígrafos, poliglotas, iletrados, novatos. Veja que Kardec classifica tudo, até médios novatos, improdutivos, médios que não produzem nada ali, médios efeitos ou formados, lacônicos, explícitos, experimentados, maleáveis, exclusivos, médios para evocação, para ditados espontâneos, versejadores, poéticos, positivos, literários, incorretos, até médios incorretos, médios historiadores, científicos, receitistas, religiosos, filósofos, moralistas, médios de comunicações triviais e obscenas, calmos, velozes, convulsivos, obsidiados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, suscetíveis, mercenários, ambiciosos, de má fé, médios egoístas, invejosos, sérios, modestos, médios devotados, médios seguros. Que coisa, que interessante, né? Nós temos aí uma classificação bem ampla e que se mesclam às vezes em algumas situações. Mas Kardec colocou aqui porque nós sabemos que a mediunidade ela é amoral, vamos dizer assim. Então não quer dizer que você é médium que você tem a moral elevada. Ali nós já estamos vendo dessas classificações que tem médios ali obsidiados, fascinados. Tem médios religiosos, mas que podem estar obsidiados. Tem médios literários, mas que podem ser também obscenos. Então, tem de todo. Nós somos isso, somos espíritos ainda atrasados, estamos em provas e expiações. E vamos encontrar de todo tipo, não é verdade? O que nós podemos, então, fazer é estudar, compreender melhor. E Kardec ele fala muito isso para todos nós. Então, todas essas variedades de médios, ele coloca lá no item 198. Apresenta uma infinidade de graus e sua intensidade. Então, cada um ali se apresenta com uma intensidade diferente. Então, muitos vão, que bem dizer, apenas constituem matizes, mas que nem por isso deixam de ser efeitos de aptidões especiais. Então, concebe-se de que há de ser muito raro que esteja a faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. Lembra, nós falamos que elas se mesclam. Então, o médium pode ser, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante, que é isso que deve ser observado. Qual a que você tem mais facilidade, mais intensidade? Então, essa que você deve cultivar, aquela que vai ser útil, né, para você se aplicar. Então, um erro grave incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento da faculdade que não possua. Então, se você tiver um médium dentro do espiritismo, que esteja muito envolvido com uma mediunidade ruim, né, que traga coisas ruins, é preciso estudar, é preciso ajudar. São espíritos sofredores também, encarnados. Nós precisamos ajudar esse irmão. Ele não pode ser expulso, vamos dizer assim. Tem gente que quer expulsar, tira essa pessoa daqui, não pode frequentar mais. Não é isso. Você tem que dê o amor e a caridade.
são irmãos nossos, então nós temos que conversar, sentar. Por isso é importante esses estatutos estarem bem redigidos para a ajuda de todos, não só no plano espiritual, mas principalmente aqui no plano material. Então, lembrando aqui, Kardec coloca: em erro grave incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Então não adianta você querer transformar ele tem um livre-arbítrio. Deve a pessoa cultivar todas aquelas que se reconheça possuir os germes. Procurar ter as outras é, acima de tudo, perder tempo. Em segundo lugar, perder, talvez enfraquecer, com certeza, aquelas que sejam dotadas. Então nós temos que tomar cuidado. Que, por exemplo, o médico está obsidiado, precisa de tratamento. Às vezes tratamento até médico, fora do centro espírita. E como você vai fazer isso? Se você só tiver um médium na sua casa, fica complicado. A casa espírita precisa de ter mais de um médium. Porque se aquele único médium ficar obsidiado também, vai ser complicado você poder cuidar dele, né, com a permissão dele, né, que ele queira. É claro, você vai ter que convencer de que ele está obsidiado através da doutrina. Por isso que é importante estar todos estudando. Todos nós devemos estudar muito. Vamos fazer um resumo aqui, então, desses efeitos intelectuais, para que possamos fechar esse nosso assunto. É o seguinte: são mais sutis e envolvem comunicações inteligentes. Médios efeitos intelectuais. É nos efeitos intelectuais que encontramos uma conexão mais direta com a inteligência e com a linguagem, conforme os espíritos nos indicaram. Tem ligação direta com o cérebro do médium. Se for a escrita direta, não vai haver essa conexão, né, da inteligência e a linguagem com o médium, né? Vai ser escrita direta. Você vai pegar o fluido do médium e se utilizar conforme era das mesas girantes e outros fenômenos que ocorreram. Então existe também uma simbiose dos efeitos físicos com os efeitos inteligentes. Vamos observar isso. Nos fenômenos físicos há sempre um componente inteligente. Então, por exemplo, a mesa que se move sob a influência mediúnica, ela pode transmitir mensagens codificadas por meio de batidas. A dificuldade vai residir em quê? Em delimitar onde termina o efeito físico, onde começa o efeito inteligente. Essa fronteira é fluida, mas a sua compreensão não afeta a essência do fenômeno. E nós vemos que às vezes tem muita dificuldade de você determinar isso. Tá? Às vezes as pessoas elas esquecem dessas definições que está no livro dos médiuns e de que podem ser usados para você tentar compreender os fenômenos que estão ocorrendo. Muitas vezes você fala: não, isso é escrita direta, é efeito físico. Não, isso passou pelo cérebro do médium, efeitos inteligentes, mas ocorrem os dois. Tanto a escrita direta como de efeitos inteligentes, intelectuais. O médium às vezes empresta somente o braço e nem se lembra do que está acontecendo, ocorrendo ali, né? Só aquele movimento mecânico e mais nada, mas tem o efeito inteligente, que tem também, lembra que nós já estudamos o animismo. Então é uma complexidade toda, é uma simbiose com muita coisa que vai ocorrendo. Então nós temos aqui, ainda dentro do nosso resumo, a nossa análise, esses médiuns são particularmente aptos a receber e transmitir comunicações regulares e fluentes. Então eles são como canais claros, capazes de expressar pensamentos, sentimentos e informações vindos do plano espiritual. Olha a importância desses médiuns e efeitos intelectuais. As suas habilidades incluem psicografia, a escrita mediúnica, a psicofonia, a fala mediúnica, a capacidade de receber mensagens telepáticas. Então essa é a função mesmo
do médium, a importância dessa comunicação. Os médiuns de efeitos intelectuais desempenham um papel vital na busca por respostas sobre a vida após a morte, a existência do mundo invisível e a continuidade da alma. Então, independente dessas categorias, todos os médiuns contribuem para a expansão da consciência humana, conectando-nos ao mistério e à espiritualidade. Porque muitos enxergam assim dessa forma, muitos veem como um mistério ainda. Por isso precisamos estudar, esclarecer através da doutrina espírita. Kardec nos traz muitas informações que trazem a verdade à tona. Na Revista Espírita nós temos muitas outras informações importantes. Então, em síntese, dentro desse nosso resumo, os médiuns de efeitos intelectuais são faróis que iluminam o caminho entre tangível e transcendental, permitindo que a sabedoria e a verdade fluam entre os dois mundos. E vamos ver cada vez mais isso ocorrer daqui para frente, porque faz parte, esses efeitos intelectuais irão fazer cada vez mais parte de nossas vidas, nesse nosso caminho evolutivo, principalmente no rumo da regeneração. Tá ok? A nossa referência, como sempre, eu coloco aqui no final, tá aí, Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 16. Não deixem de fazer os estudos, não deixem de procurar, dentro dessas referências, fazer a leitura que vocês vão ver, vão perceber que tem muito mais coisa lá no Livro dos Médiuns, que eu não pude falar aqui, porque senão ficaria muito extenso. Faça uma análise, escreva e continue estudando. E até a próxima.